Olá, senhoras e senhores, estamos aqui em mais uma videoaula e aqui nós vamos discutir quais são a definição de raios de luz baseados no princípio da propagação retilínea da luz. Como o próprio nome está dizendo, um dos princípios da ótica geométrica é que a luz se propaga em linha reta. Basta observar, por exemplo, o formato das sombras, né? Se você observar o formato das sombras, a gente consegue comprovar facilmente que a luz, né, pelo menos no meio isotrópico, ela se comporta de maneira retilínea. Então, baseado nesse princípio, a gente define o conceito de raio de luz, que é o conceito mais usado na ótica geométrica. Esse conceito foi definido inicialmente por Isaac Newton no livro Ótica. Então, para quem não sabe, Isaac Newton não apenas trabalhou com mecânica, ele também é um dos pais da ótica geométrica. E ele tem um livro chamado Ótica, em que ele descreve vários fenômenos da ótica geométrica, como dispersão da luz usando prisma, por exemplo. Então, no livro do Isaac Newton, tem escrito o seguinte conceito. Esse texto é tirado do livro Ótica na tradução do português do Brasil. Por raios de luz, entendo as partes mínimas da luz e as que tanto são sucessivas nas mesmas linhas como simultâneas em várias linhas. Isaac Newton. É uma frase um tanto quanto complexa, mas eu vou explicar para vocês o que significa esse conceito de raio de luz, tá? Então, só para questão de curiosidade, né? Essa aqui é a capa original do livro Ótica de Isaac Newton. Essa aqui é a capa do livro na versão brasileira, que vende aqui no Brasil. Inclusive eu tenho esse livro, se vocês quiserem adquirir aí por questões históricas, né? Porque a leitura do livro não é uma leitura lá muito convencional. A maneira que se escrevia na época é diferente da maneira que se escreve hoje. Mas, bom, por uma questão histórica é interessante saber, né, como é que foi definido os conceitos de ótica que a gente estuda hoje. Então está disponível da EDUSP, da editora da USP, esse livro. E está traduzido para o português do Brasil. Isso aqui é uma imagem, né, eu tirei da internet, mas essa imagem ela é a imagem dos manuscritos originais de Isaac Newton, da publicação do Ótica. Você vê que ele usa a ideia da propagação retilínea da luz e envolvendo prismas e tal. Muito bem, vamos entender então o que é esse raio de luz, como é que a gente define ele. Bom, eu vou considerar inicialmente um feixe de ondas planas. O que é um feixe de ondas planas? Eu vou pegar o conceito de ondas eletromagnéticas que nós vimos na unidade anterior. Então imagine que aqui é um feixe de ondas, não é uma única linha. São um plano um plano em que existe uma onda eletromagnética se propagando. Então esse desenho aqui representa a intensidade e o sentido da onda eletromagnética, da mesma forma que a gente descreveu na unidade anterior, certo? A gente observa que ele está se propagando aqui para a direita, né? Se você olhar para um ponto de fase constante, essa fase aqui, por exemplo, do pico, né? Você vê que ele anda para frente. É importante lembrar isso, né? Essa coisa de fase constante. Essa linguagem, ela pode confundir um pouco os alunos. Então, eu vou tentar ser um pouco mais claro. Observar para um ponto da onda, por exemplo, onde esse marcador está, é um ponto da onda. Se você olhar para um ponto da onda, essa onda ela sobe e desce. Se você olhar para o ponto vermelho aqui do marcador, você vai ver que ele vai subir e descer. Então, se eu olhar para um ponto com x constante, um ponto x da onda, uma posição da onda, a gente vê que a intensidade do campo elétrico ele sobe e desce. Ele cresce, diminui e muda o sentido alternadamente, harmonicamente. Tá? Outra coisa é você olhar para um ponto que tem uma fase constante. O que é uma fase? Fase é um ângulo, né? Vocês lembrarem lá que a função horária de uma onda ela é dada por um seno ou um cosseno. Então, dentro do seno e do cosseno, o argumento do seno e do cosseno
é um ângulo, é o que a gente chama de fase. Então veja bem, quando a onda está no seu ponto máximo, aqui, né? Se eu voltar aqui para o ponto, quando ele está no seu ponto máximo, significa que o meu seno ele está no ponto máximo. E o máximo do seno é quando ele vale 90 graus, né? Ou 360. Ou desculpa, 90 graus. Que é quando o seno vale 1. Então, por exemplo, quando o ângulo que está lá na função horária der 90 graus, significa que a minha onda vai estar no pico máximo. Quando der 270, ela vai estar no pico mínimo. E quando der 0, ele está no 0. Quando dá 180, ele também está no 0. Então, esse 90 graus, esse ângulo que eu acabei de dizer, ele é a fase da onda. Então, veja bem, se eu observar para um ponto de fase constante, ou seja, um ponto que a fase sempre é 90 graus, eu vou estar olhando sempre para esse pico aqui da onda. Então, esse aqui eu chamo de um ponto de fase constante, que é a fase desse ponto aqui que eu estou caminhando, que eu estou acompanhando com o meu ponteiro, ele sempre tem a mesma fase, que é 90 graus. Se eu olhar para esse aqui de baixo, sempre tem a mesma fase, que é 270 graus. Então, observar um ponto de fase constante significa você olhar para a propagação da onda. É diferente de você olhar para um ponto da onda. Um ponto da onda ele sobe e desce. Agora, um ponto de fase constante, ele caminha em movimento uniforme e define, inclusive, a velocidade de fase da onda, certo? Que no caso da luz é 3 vezes 10 à oitava. Muito bem, voltando à nossa videoaula. Então, esse aqui é a nossa frente de ondas planas. Por que a gente chama de ondas planas? Porque eu vou definir planos de fase constante. É o que eu acabei de falar para vocês. Se eu puxar um plano que englobe todos os pontos de mesma fase da onda, então veja que cada plano azul desse aqui, ele só passa pelos pontos da onda que tem a mesma fase. Que nesse caso eu escolhi a de 90 graus. Então aqui só tem pontos com fase de 90 graus. Eu posso escolher outra fase, mas eu escolhi a de 90 porque é mais fácil de você visualizar, certo? Então esses planos aqui são planos de fase constante, e veja que eles são todos paralelos e planos, né? Claro, são planos, não são esferas. Então isso aqui significa que é uma onda plana. Onda plana é quando o plano de fase constante, chama de plano cofasal, ele é um plano de fato, não é uma esfera, ele é um plano. Então, quando a gente chamar de frente de ondas planas, eu estou justamente falando isso aqui, que eu estou mostrando para vocês. Agora, não é muito convencional a gente usar essa representação. O que é que a gente faz? A gente substitui essa onda por uma linha reta. E essa linha ela vai ser direcionada para onde a onda está indo, certo? Então eu mantive aqui os planos, a animação ficou com algum problema aqui de tempo, né? Deu um chabu doido aqui que eu não consegui ajeitar, mas desconsiderem essa aceleração abrupta aqui da onda. Eu considero que ela está em movimento uniforme. Então, se eu substituir aquele formato de onda por uma linha reta, né, eu vou poder representar essa frente de onda, esse feixe de ondas planas, de uma maneira mais simples, em vez de ficar desenhando aquelas ondas e esses planos. Então, eu vou simplesmente substituir toda essa representação por linhas que são direcionadas para dizer para onde que a onda está indo. Vejam que essas linhas sempre são perpendiculares à frente de onda, né? Esse plano aqui é a nossa frente de onda, que é um plano cofasal também. Então, o raio de luz vai ser simplesmente uma linha que é perpendicular às frentes de onda da nossa onda eletromagnética. E aí, com isso, eu consigo substituir, eu consigo definir minha onda, meu raio de luz. É como se você pegasse sei lá, na parede, na janela da sua casa, está totalmente fechada, em um dia de sol, e tivesse apenas um furinho nessa janela. Aí a luz que passaria seria um filete bem fininho, e a gente definiria mais ou menos como sendo um raio de luz. Então, raios de luz são perpendiculares às frentes de onda e apontam na direção de propagação da luz, certo? Então, isso são os raios de luz. Muito bem. Esses raios de luz, eles só podem ser definidos em uma situação, bem definida. Não você pode definir raio de luz para qualquer situação.
A ideia é a seguinte: imagine que eu tenho aqui, ó, essa parte mais escura é um obstáculo, tá? Isso aqui não passa luz, é uma parede opaca, não passa luz. E aí eu incido sobre essa parede uma frente de ondas planas, do jeito que está aqui. Então essas linhas aqui representam as frentes de onda. E essa linha aqui é meu raio de luz, certo? Como eu acabei de dizer, isso aqui é como se fosse aquele exemplo da janela, né? Então aqui essa parte preta seria a janela e esse espaço aqui seria o meu buraquinho na janela. Então quando eu jogo a luz, a frente de onda plana nessa luz, nessa janela, a parte que atravessa o buraco vai continuar se propagando e mantendo mais ou menos mesmo paralelismo entre os raios de luz, certo? Que é o que a gente observa no nosso cotidiano, inclusive. Se você fizer uma folha de papel com um furinho no meio, você vai ver que a luz que atravessa o furinho, ele mantém de certa forma o formato paralelo entre os raios de luz. Agora isso só acontece, senhoras e senhores, porque o comprimento de onda da luz, que é a distância entre uma frente de onda e a outra, no caso aqui entre uma frente e a outra, esse comprimento de onda ele é muito menor, olha aqui, ó, muito menor do que a abertura do buraquinho. Lembram lá na unidade anterior que o comprimento de onda da luz visível é na ordem dos nanômetros, que é 10 a menos 9, né? Então 10 a menos 9 metros é muito menor do que o diâmetro de um buraquinho que você vai ter meio milímetro. Então nesse limite em que o comprimento de onda da luz é muito menor do que a abertura dos orifícios que ela atravessa, aí sim você ainda pode considerar a existência de um raio de luz, porque nesse caso a luz ainda mantém suas frentes de onda plana e o raio de luz mantém sua direção paralela. Agora, se você for diminuindo a abertura do buraco, o que acontece é que começam a surgir os efeitos de difração. Então a luz ela passa a não andar mais em linha reta, ela começa a curvar. Então se eu colocar bem pequeno o comprimento de onda, a abertura, você passa a perceber muito mais os efeitos de difração e aí você foge do limite da ótica geométrica, tá certo? Então a ótica geométrica a teoria dela só é factível quando a abertura dos obstáculos, tamanho dos orifícios são muito maiores do que o comprimento de onda. O tamanho dos obstáculos, né, as dimensões dos obstáculos são muito maiores que o comprimento de onda, que é uma coisa que acontece no dia a dia, né? Em geral, no nosso dia a dia, as dimensões dos objetos que a gente interage no dia a dia são muito maiores do que o comprimento de onda da luz. Por isso que não é tão fácil a gente enxergar, a gente visualizar efeitos ondulatórios na luz, porque para que isso aconteça, eu preciso que as dimensões dos obstáculos sejam próximos do comprimento de onda da luz, e não é muito simples encontrar orifícios que tenham nanômetros de tamanho, certo? Então esse é o limite de atuação da ótica geométrica, até onde o conceito de raio de luz ainda funciona. Então, válido, né, voltando à questão, a ótica geométrica é válida apenas quando as dimensões dos obstáculos são muito maiores que o comprimento de onda da luz. Nesse limite em que as dimensões são da ordem do comprimento de onda da luz ou menores, a gente parte para a ótica física. Aí já passa a atuar os efeitos de difração e interferência, e isso aí é assunto para a próxima unidade. Tá certo? Então essa é a ideia de raio de luz. Então a gente basicamente representa a luz através de uma linha reta apontando para a direção de propagação, e se for o caso a gente utiliza também as frentes de onda que podem ser paralelas ou não. É o caso daqui, né, dessa onda que sofreu difração, a frente de onda deixou de ser plana para virar esférica. Tá certo? Então é isso aí. Qualquer dúvida, utilizem a plataforma,
Forte abraço e fui!